Olá, pessoal. Boa noite para todos vocês. Vamos lá começar a nossa aula online de sexta-feira, Direito Civil 1, tentando aqui adaptar a nossa realidade, de suspensão das aulas, de modo a mitigar ao máximo as consequências dessa paralisação para o nosso semestre. Então, a gente vai caminhando dessa forma, ao menos por enquanto, para a gente conseguir, na medida do possível, ir trabalhando as nossas disciplinas, de modo a não precisar repor tantas aulas assim, quando voltarmos para os nossos encontros presenciais. Obviamente que preferia estar com vocês presencialmente, lá na faculdade, porque assim a gente interage, a gente conversa antes, depois da aula, no intervalo, mas durante essa semana realizamos diversas aulas online e, na medida do possível, a gente tem conseguido aplacar a maioria das dúvidas, e nossos encontros têm sido, de fato, bastante proveitosos. Só me permita aqui fazer algumas considerações no início. Eu estou olhando aqui para o lado para acompanhar a entrada dos colegas, e se precisa admitir algum, mas, enfim, me permita aqui apenas fazer algumas considerações, algumas orientações para o desenvolvimento desse nosso encontro online e também algumas observações acerca das nossas avaliações. Primeiro, com relação à nossa aula hoje, eu tenho utilizado dois softwares, dois programas de realização desses encontros online. Esse do Teams, alguns professores têm dito que não têm conseguido acionar o nosso chat, que seria, com certeza, a forma mais fácil de conversarmos, mas alguns professores têm relatado que não conseguiram aqui ativar o chat. E a participação de vocês é, de fato, importante. Então, eu gostaria aqui de fazer o seguinte trato com vocês para o desenrolar da nossa aula. Primeiro, como já estão, mantenham as suas webcams e os seus microfones desligados durante a aula, porque se a sua webcam ou seu microfone ficar ligado, ele sobrecarrega a banda e aí prejudica a transmissão do meu áudio e da minha câmera. Então, mantenham as suas câmeras e os seus microfones desligados para que a nossa aula flua melhor, para que a transmissão tenha aí um desenvolvimento mais tranquilo. Agora, obviamente que eu quero que, tendo alguma dúvida, vocês me mandem, para que eu consiga ir sanando todas as dúvidas e assim realmente fazer desse nosso encontro um encontro proveitoso. Então nós vamos fazer da seguinte forma: sempre que eu encerrar um tópico, um tema, aí eu vou abrir para perguntas. Aí, se for o seu caso, aí você liga o seu microfone, rapidinho, identifica quem é que está falando, para eu saber, e então faz a sua pergunta. Tá bom? E aí eu vou responder. Então a gente vai fazer o seguinte: durante a aula, enquanto eu estiver aqui explicando, explanando, se surgir alguma dúvida, você anota. E aí, assim que eu concluir o raciocínio, para não ficar bagunçado, assim que eu concluir o raciocínio, eu pergunto se algum de vocês tem dúvida. E sendo o caso, aí liga o microfone, se identifica e então faz a pergunta, que pode ser simplesmente: professor, repete ali uma parte que eu não entendi. Repete aquele pedaço ali que eu não compreendi muito bem o que você falou e, obviamente, farei dessa forma, tá bom? E assim a gente vai desenvolvendo nosso encontro virtual. Então, com relação ao funcionamento da nossa aula, da seguinte maneira. Agora, algo que já tem aluno me perguntando: professor, como é que vai ficar as nossas avaliações?
Com relação à nossa avaliação parcial, porque é oficial, nós precisamos saber como ficará o calendário da faculdade. A oficial não sou eu quem marca. Então, com relação à nossa parcial, este final de semana, tá? Eu vou disponibilizar na aula 1, unidade 1, sessão 1, uma atividade, um questionário sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sobre a LINDB. E vocês vão responder esse questionário, com certo ou errado, são todos perguntas verdadeiro ou falso, e as respostas assinaladas como incorretas, vocês vão corrigir abaixo. Então, lá no questionário que eu vou mandar para vocês, eu vou mandar em Word, então vai ter lá o espacinho do nome, você escreve o seu nome e responde as questões colocando verdadeiro ou falso no gabarito. Vai ter um gabaritinho ali, você coloca se está certo ou errado. E no final, você identifica a questão, por exemplo, a questão 3 está errada. Você coloca lá a questão 3 e corrige. A questão, identificando onde que estava o erro, ok? Esse trabalho ele vai valer metade da nossa parcial. Por que metade da nossa parcial? Porque a outra metade vai ser um questionário também, só que referente ao estudo da pessoa natural, personalidade e capacidade. Que são as duas partes que eu pretendo, que eu sempre trabalho no primeiro bimestre do estudo das pessoas idênticas. Então, vou mandar para vocês um questionário esse final de semana, para vocês responderem lá, verdadeiro ou falso, corrigindo, bem no estilo questão de prova CESP, para quem conhece. E daqui 2 semanas, se nós já tivermos retomado os nossos encontros presenciais, aí eu vou passar lá em sala para vocês o segundo questionário. E aí, professor, como eu vou te entregar esse trabalho? Eu vou criar um e-mail, eu vou criar uma conta de e-mail e vocês vão me mandar esse trabalho respondido individualmente, tá? Identificando lá para o seu nome direitinho. Vocês vão me mandar esse trabalho no e-mail que eu vou indicar. Onde que vai estar esse e-mail? Tudo, todas as informações, inclusive o que eu acabei de falar, você vai encontrar lá na aula 1, unidade 1 da sessão 1. Aí eu vou abrir lá um tópicozinho chamado parcial. E aí nesse tópico terá toda a explicação, data de entrega, para onde você envia, como que vai funcionar, enfim, toda a explicação desse questionário que vai valer metade da sua nota parcial. Okay? A outra parcial vai depender de como caminhar o nosso semestre. E oficial é data da instituição. Então eu não tenho como ainda dizer como que vai funcionar. Tudo bem? Já testando então aqui a nossa aula. Se alguém tiver dúvidas sobre a nossa parcial, pode aí ligar o microfone e fazer uso da palavra. Identifique-se e pode perguntar, que aí eu tiro eventual dúvida. Não? Beleza. Assim que é bom. Bom é quando não tem dúvida, né? Deixa eu só colocar aqui os participantes. Perfeito. Professor. Sim. Professor. Sim. Rosana. Perfeito. Qual que vai ser as unidades que vai cair nessas avaliações, que é para a gente ter mais em mente, assim, para estudar melhor? Perfeito. Nesse questionário que eu vou publicar para vocês no final de semana, ele vai ser somente sobre LINDB, sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi o tema das nossas 2 últimas aulas, nos nossos 2 últimos encontros, presencialmente. Tá? A aula de hoje, que a gente vai começar a falar sobre pessoas, nessa aula já é assunto da próxima parcial. Tá bom? Então, os temas que serão cobrados
nesse trabalho que eu vou postar para vocês esse fim de semana, é somente sobre LinkedIn. Ah, professor, mas a gente não acabou, né? Ficou faltando lá um pedacinho de LinkedIn. Pessoal, não sei se vocês estão acessando o AVA, eu espero que estejam. Imagino que sim, até porque tomaram nota aqui do nosso encontro. Mas lá no AVA eu estou postando para vocês não apenas os slides, mas também videoaulas. Então, todos os temas sobre LinkedIn, da forma como eu ia trabalhar em sala com vocês, eu publiquei lá no AVA, e eu imagino, ao menos espero, né, que nesse período de paralisação, essas 2 últimas semanas, vocês tenham assistido a videoaula que eu postei para vocês, né? Uma das razões é exatamente essa, porque a gente não pode travar demais o nosso semestre. Então, não sei se recordam, na nossa primeira aula, aula 1, nós fizemos uma introdução ao direito, falando de direito público, direito privado, e identificando a nossa matéria. E aí, na aula 2 e aula 3, trabalhamos a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Nós paramos em sala, se bem me lembro, em aplicação da lei no tempo. Então, já estava bem no finalzinho do estudo da LINDE. Estava faltando falar de ultratividade e aplicação da lei do espaço. Mas está tudo no material, no vídeo que eu postei lá no ar para vocês, para completar o estudo. E aí a gente vai começar agora a aula 4. Aula 4, que é o estudo das pessoas. Ok? Mais alguma dúvida? Se tiver, pode fazer uso aí da palavra. Não? Então vamos trabalhar, então. Vamos começar aqui, efetivamente, a nossa aula. Veja bem, pessoal, deixa eu só colocar aqui na apresentação para mim, para eu conseguir mudar aqui o nosso slide. Veja bem, até agora, eu disse em sala de aula, inclusive, que nós não estávamos estudando direito civil. Ainda não. Por quê? Porque a LINDE, que foi o objeto dos nossos últimos encontros, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não é uma lei de direito civil. Não é uma lei de direito civil. É uma norma sobrelegal, é uma lex legum, conforme dissemos em sala de aula. É uma lei sobre leis. É uma norma sobrelegal, uma lei de sobre direito, e dessa forma a LINDE se aplica a todos os ramos do direito, não apenas ao direito civil. Por isso, disse e repito que a LINDE não é uma lei de direito civil. Não é? Só que desde sempre ficou convencionado estudá-la no primeiro semestre da nossa matéria, ao menos até o seu artigo 7, e alguns reflexos ali do artigo 10. De modo que a gente começa a falar sobre direito civil, efetivamente, agora. É agora que a gente vai começar a trabalhar efetivamente o direito civil. Por isso que eu quero, né, que vocês, aí em casa, assistindo a nossa aula, que vocês, inicialmente, peguem o Código Civil. O meu é bem grande, porque o meu é um código comentado. Mas peguem o Código Civil, porque nós faremos uso, enfim, da legislação base da nossa matéria. E nesse contexto, não sei de quantos se lembram, eu espero que todos se lembrem, né, que a nossa matéria ela tem um nome nesse semestre. E não estou falando aqui de Direito Civil 1, não. Falando do nome que vem na sequência, que é Pessoas e Bens. Pessoas e Bens. Inclusive estava ali no nosso slide. O nome da nossa matéria esse semestre é Pessoas e Bens. Por quê? Porque nós vamos estudar os 2 primeiros livros do Código Civil, o livro das pessoas e o livro dos bens. Nesse momento nós vamos falar sobre pessoas. E eu abri esse quadro branco aqui, porque primeiro ponto que eu quero que vocês guardem, para compreender de forma ampla o que nós vamos falar nessa e nas próximas aulas. Primeiro ponto que eu quero que vocês guardem é o seguinte, que no estudo
das pessoas, no estudo do direito civil, existem 3 institutos fundamentais, 3 institutos basilares para o estudo do direito civil. Quais são esses institutos? Primeiro deles, personalidade. Personalidade. Segundo instituto, capacidade. Só que existem 2 espécies de capacidade. De modo que esse segundo aqui é o que a gente chama de capacidade de direito. Capacidade de direito. E o terceiro instituto é a chamada capacidade de fato. Esses, como dizia, são os 3 institutos básicos do direito civil. É o fundamento, é a base do nosso estudo, notadamente do estudo que envolve pessoas. Quais são, mais uma vez, personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Por que escrevi isso aqui no quadro? Para que você perceba o seguinte: o objeto da nossa aula de hoje é o primeiro desses institutos. Nós vamos falar hoje sobre personalidade. O objeto desse nosso encontro é a personalidade. E na nossa próxima aula, então, falaremos sobre a capacidade de direito, que é bem rápido, e começaremos a tratar a chamada capacidade de fato. Eu dizia que 3 são os institutos básicos do direito civil: personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Na aula de hoje nós vamos falar do primeiro deles, que é a personalidade. E não teríamos como começar de outra forma, senão começar pelo início, tentando compreender o que é personalidade. O que é personalidade? Eu disse que o primeiro instituto básico do direito civil, fundamental do direito civil, é a personalidade, o objeto da nossa aula de hoje. Mas o que é personalidade? Qual é o conceito de personalidade? E, na verdade, eu vou começar aqui falando o que não é. Personalidade jurídica não é aquilo que popularmente a gente chama de personalidade sociedade afora. Deixa eu projetar essa imagem aqui para vocês. Apresentação de slide. Ok? Para vocês acompanharem aqui o conceito de personalidade. Primeira coisa que eu quero dizer: personalidade não é aquilo que a gente fala popularmente, ao menos não a personalidade jurídica, óbvio. Por quê? Fora da faculdade de Direito, provavelmente você já usou a expressão: nossa, aquele sujeito tem uma personalidade muito difícil. Referindo-se a uma conduta, a uma forma de agir. E dessa maneira, a gente costuma dizer que o sujeito tem uma personalidade mais tímida, uma personalidade mais extrovertida, mais agressiva, mais pacificadora, o que está diretamente relacionado, penso eu, ao estudo da psicologia. O objeto aqui do nosso estudo é a personalidade jurídica. E nesse contexto, o que é personalidade jurídica, pessoal? Personalidade jurídica é o atributo definidor da pessoa. Como assim? Mais uma vez, observe o nome da nossa matéria. Agora que a gente acabou o estudo da LIND e falaremos sobre direito civil, preste atenção no nome da nossa matéria: pessoas e bens. Portanto, no mundo jurídico, nós temos 2 grupos. O grupo daqueles que chamamos de pessoas e um outro grupo que é o grupo das coisas. E o que diferencia esses 2
é exatamente a personalidade. Por isso coloco aí no seu material, no seu slide, que a personalidade é o atributo que define a pessoa. É o atributo definidor da pessoa. É o atributo que distingue uma pessoa de uma coisa. Se tem personalidade, é pessoa. Se não tem personalidade, é coisa. A ideia básica e inicial é essa. Por isso, mais uma vez, primeiro tópico aí do seu slide. Personalidade é o atributo definidor da pessoa. A qualidade que lhe é essencial. Toda pessoa é dotada de personalidade, tá? Essa ADI ali é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que o STF vai me dizer isso. Personalidade é o atributo da pessoa. Se tem personalidade, é a pessoa. E aí, nessa pegada, nós podemos ainda dizer que a personalidade também é o atributo que garante à pessoa uma proteção mínima, uma proteção básica e existencial. A premissa é de que toda pessoa, pelo simples fato de ser pessoa, deve receber uma proteção mínima e existencial por parte do Estado. Proteção essa que nós chamamos aqui no direito civil de direitos da personalidade. Eu disse toda pessoa, pelo simples fato de ser pessoa. Portanto, não interessa se tem 1 ano de idade, 90 anos de idade, se é Madre Teresa de Calcutá, Hitler, enfim, qualquer pessoa, pelo simples fato de ter personalidade, deve receber essa proteção mínima, essa proteção existencial deferida pelo Estado, garantida pelo Estado. Lá, naquela matériazinha bem chata que vocês estão tendo com o professor Yuri, né, que é o direito constitucional, matériazinha enjoada, né, o professor Yuri vai ensinar para vocês o artigo 3º, né, o artigo 1º, melhor dizendo, da Constituição Federal, que vai elencar para nós quais são os fundamentos do Estado Democrático de Direito. E de acordo com esse artigo, inciso 3, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a proteção da dignidade da pessoa humana. E perceba o seguinte, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, que é um princípio que falam tanto por aí, provavelmente você já ouviu isso. Se não ouviu, a partir de agora na faculdade de Direito vai ouvir muito. Que vez ou outra alguém fala, isso ofende a dignidade da pessoa humana. Isso outro aqui ofende a dignidade da pessoa humana. Que raios é essa dignidade da pessoa humana? Dignidade da pessoa humana é a premissa de que uma pessoa não pode ser tratada como se fosse uma coisa. A pessoa, pelo fato de ter personalidade, ela deve receber do Estado uma proteção mínima e existencial que lhe garanta dignidade. Ele não pode, ao menos em tese, eu sei que, olhando para a nossa realidade, isso é um tanto utópico, mas em tese, ele não pode ser reduzido a uma coisa. Por isso, veja, personalidade, primeiro tópico, é o atributo que define a pessoa e é ainda o atributo que garante à pessoa uma proteção mínima e existencial com relação à sua integridade física, moral e intelectual, que é o que nós chamamos de direitos da personalidade, que inclusive serão objetos de uma das nossas aulas. Se não me engano, é a aula 6, que nós vamos trabalhar os direitos da personalidade. Integridade física, integridade moral, integridade intelectual. E aí o legislador vai falar sobre a tutela do próprio corpo, vai falar sobre autonomia de vontade frente a intervenções médicas, vai falar sobre privacidade, sobre intimidade, sobre direito de imagem, enfim, direitos da personalidade. E, por derradeiro, último ponto do nosso slide aqui, que é um conceito apresentado pelo Carlos Roberto Gonçalves, que me diz que a personalidade é o atributo ou é a aptidão genérica
para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Você é pessoa, você tem personalidade, então você pode titularizar de uma forma genérica, de uma forma ampla, direitos e deveres na ordem civil. Como regra, óbvio que nós teremos algumas exceções, mas como regra, pelo fato de você ser uma pessoa, porque você tem personalidade, você poderia adquirir qualquer direito e assumir qualquer obrigação. Por isso, o Carlos Roberto me diz, personalidade é aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Ok? Recapitulando, personalidade, primeiro instituto básico do direito civil, é o atributo que define a pessoa, é o que distingue a pessoa de uma coisa. Nós somos pessoas, por quê? Juridicamente nós somos pessoas porque nós temos personalidade. Bom, além disso, personalidade é o atributo que garante a pessoa pelo simples fato de ser pessoa. Uma proteção mínima e existencial, que visa proteger a sua dignidade. E ainda, a personalidade é a aptidão genérica para titularizar direitos e deveres na ordem civil. Ok? Quem tiver alguma pergunta, quem quiser que eu repita algum ponto, pode fazer aí uso do microfone, enquanto eu apago aqui o nosso slide. Ok? Beleza, então vamos adiante. Olha você, vou projetar novamente porque é um conceito, o conceito que o Cristiano Chaves de Farias nos dá sobre a personalidade. Só abaixar aqui. Olha ali o conceito que o Cristiano Chaves de Farias nos dá sobre personalidade. O Cristiano Chaves diz ali, a personalidade jurídica é o atributo que, reconhecido a uma pessoa natural ou jurídica, para que possa atuar no plano jurídico, titularizando as mais diversas relações e reclamar uma proteção jurídica mínima, básica, reconhecida pelos direitos da personalidade. Então, é um atributo que define a pessoa e que possibilita essa pessoa titularizar os mais diferentes direitos, assumir as mais diferentes obrigações, ser parte de relações jurídicas, além de exigir uma proteção básica relacionada à sua dignidade, que é o que nós chamaremos de direitos da personalidade. Perfeito. Dando então sequência, quando a gente fala sobre personalidade como atributo que define a pessoa, é interessante lembrar, e só lembrar porque todos vocês conhecem, que existem duas espécies de pessoas. Veja bem, se tem personalidade, é pessoa. E existem dois grupos de pessoas. As chamadas pessoas naturais, projetada aí na sua tela, que é o ente dotado de uma estrutura biopsicológica, que é o ente dotado de uma complexidade biopsicológica. Ou, traduzindo tudo isso, é o ser humano, que nós popularmente chamamos de pessoa física. Okay? Pessoa natural nada mais é do que o ser humano, o ente dotado de estrutura biopsicológica, de complexidade biológica. Mas nós temos a pessoa jurídica também, que é uma ficção. O que é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é o agrupamento de pessoas naturais para uma finalidade específica, ou o agrupamento de bens para uma finalidade específica. E dessa maneira nós vamos ter várias subespécies de pessoas jurídicas, que inclusive vamos analisar algumas em momentos específicos. Eu disse, a pessoa jurídica, também chamada de entidade moral, é um agrupamento de pessoas naturais para uma mesma finalidade, lucrativa ou não. Ou ainda,
uma destinação patrimonial, um agrupamento de bens, uma dotação patrimonial para uma finalidade não lucrativa. E nesse contexto, nós vamos ter diversas espécies. Não se preocupe, porque nós vamos analisar algumas delas. Por exemplo, nós temos a associação, que é uma pessoa jurídica constituída por um grupo de pessoas naturais para fins não econômicos, para fins não lucrativos, que é o que acontece na maioria das vezes com aqueles clubes de lazer, né, de piscina, de quadro, enfim, a Associação Atlética Banco do Brasil. A associação é um grupo de pessoas para uma finalidade não lucrativa. Citei aqui a Associação Atlética, mas na sua maioria, ou torcidas organizadas, escolas de samba, associações para fins filantrópicos, no contexto universitário, as atléticas, os centros acadêmicos, geralmente são constituídos nos modos de associação. E nós vamos falar sobre associação. Estou apenas dando como exemplo agora, tá? Nós vamos analisar a associação. Temos ainda a fundação, que não é um grupo de pessoas. É uma destinação patrimonial, é uma dotação especial de bens, para fins também não lucrativos. Fundação Bradesco, tem finalidade ali educacional. Certo? Temos ainda a sociedade. Sociedade que é um grupo de pessoas para fins econômicos, para fins lucrativos. E assim temos sociedade limitada, sociedade anônima, por aí vai. Empresa de sociedade de economia mista, empresa de pequeno porte, vai embora. Temos ainda as organizações religiosas, partidos políticos. Sim, nós temos aí uma variedade considerável de pessoas jurídicas. Ou seja, entes dotados de personalidade. Veja você que são pessoas. Mas são entes morais, né, fictícios, porque eles não existem palpavelmente. A pessoa não é o lugar onde ali está a sede da empresa, óbvio que não. A pessoa é uma ficção jurídica. Nós vamos falar sobre ela no momento oportuno. Por enquanto, eu quero apenas destacar que, considerando que a personalidade é o que define a pessoa, nós temos dois grupos de pessoas, a saber, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Dúvida até agora? Se tiver, pode fazer uso aí do microfone. Quem prestou atenção no primeiro slide, né, no slide de apresentação, enquanto eu estava falando da prova, enfim, eu coloquei uma expressão que foi a seguinte: sujeito de direito. Sujeito de direito. O que é o sujeito de direito? O sujeito de direito nada mais é do que o indivíduo, do que o sujeito que pode assumir obrigações, que pode titularizar direitos, que pode ser parte de uma relação jurídica. Como assim relação jurídica, professor? Um contrato, uma compra e venda, um empréstimo, uma locação, contratação de pessoal, casamento, uma relação jurídica de filiação, uma relação jurídica de herança. O sujeito de direito é a parte de uma relação jurídica, de uma relação jurídica processual, por exemplo. Num processo de conhecimento eu tenho autor e réu. E nos dois polos eu tenho ali sujeitos. Sujeitos de direito. Professor, então o sujeito de direito é a pessoa. Foi essa a razão por que eu abri o quadro branco. Porque, sim, na imensa maioria das vezes, o sujeito de direito, ele será um ente personalizado. Será um ente personalizado. Pessoal, o que é isso? Presta atenção no nome. Ente personalizado, ou seja, um ente que tem personalidade. O que é isso? Pessoa. Pessoa.
O ente personalizado é uma pessoa, que pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa natural. Ótimo. O próprio Carlos Roberto Gonçalves disse, lá no último tópico do primeiro slide de conteúdo, personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. E o artigo 1º do nosso código diz lá que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, sim, a pessoa, seja jurídica ou natural, é um sujeito de direito. Só que eu não posso, como alguns doutrinadores fazem, dizer que pessoa é sinônimo de sujeito de direito. Por quê? Muito embora toda pessoa, é o que está dizendo o artigo 1º do Código, toda pessoa seja um sujeito de direito, a recíproca não é verdadeira. Por que a recíproca não é verdadeira? Porque, excepcionalmente, nós temos alguns sujeitos de direito que são entes despersonalizados. Dizia que é verdade, toda pessoa é sujeito de direitos e deveres. É o que me diz o artigo 1º do Código. Toda pessoa é capaz, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Por isso, o sujeito de direito pode ser um ente personalizado, pessoa jurídica ou pessoa natural. Mas eu não posso usar essas expressões como sinônimas, porque o sujeito de direito também pode ser um ente despersonalizado. O que é isso? Beleza. Ente despersonalizado é aquele que não tem personalidade. Então é aquele que não é uma pessoa. Ótimo, só que isso é óbvio. Me dê aqui exemplos. Agora, alguns exemplos de entes despersonalizados. Primeiro deles, o condomínio. Condomínio. Espera lá, professor. Condomínio é uma pessoa jurídica. Ele tem CNPJ. CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Condomínio é uma pessoa jurídica. Não, não é, pessoal. A gente até cadastra o condomínio, porque o condomínio ele assume muitos direitos, ele desenvolve muitas obrigações, mas no estudo jurídico, o condomínio não tem personalidade. O condomínio não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Ele é um ente despersonalizado. Só que é um ente despersonalizado que a lei possibilita que titularize alguns direitos e algumas obrigações por uma questão de segurança jurídica. Porque para que no condomínio é muito grande, imagina aqui que tenha, tão baixo, umas 2.000 pessoas aqui. Para que eu e essas 2.000 pessoas não contratemos segurança, pessoal de limpeza, portaria, no nome próprio, então, por uma questão de comodidade, por uma questão de segurança jurídica, o direito atribui ao condomínio a possibilidade de titularizar alguns direitos e alguns deveres, de modo que não sou eu que contrato, é o próprio condomínio representado pelo síndico, que contrata terceirizada para portaria, para limpeza, para segurança, que contrata energia, que contrata aqui serviços para manutenção da área comum, que ajuiza ações, não é o síndico que ajuiza ação de cobrança, é o condomínio. Então, veja você que o condomínio ele assume diversas relações jurídicas, mas ele não tem personalidade. O direito, e
e agora você precisa sempre fazer uma análise de um aspecto jurídico, o direito, ele considera o condomínio como um ente despersonalizado. Tá? Hoje, esse tema é muito discutido na doutrina. Já há ali alguns doutrinadores que apregoam a personalidade jurídica do condomínio, mas isso não tem prevalecido ainda, está longe disso. O STF, agora, poucos meses atrás, pacificou novamente, isso já passa por muito tempo, a impossibilidade do condomínio sofrer dano moral. Por quê? Vou dizer daqui a pouco, só sofre dano moral quem é pessoa. E o condomínio não é pessoa. O condomínio não tem personalidade. Outro exemplo de ente despersonalizado, o espólio. O espólio. Que é um espólio? O espólio, como é turma da noite, né, então o pessoal, na maioria aí, mais experiente, não sei se alguns já passaram por situação de inventários, em razão da morte de parentes, enfim. Se passaram, provavelmente essa expressão não é tão estranha assim. Por quê? Porque o espólio nada mais é do que o conjunto patrimonial que foi deixado por uma pessoa que faleceu e ele existirá até o momento da partilha dos bens. Eu gosto de dizer lá em sucessões que o espólio é quem representa a herança. Então, as questões patrimoniais, até que seja realizada a partilha, não serão discutidas contra os herdeiros. Não. Até porque, imagina você, lá em casa nós somos 4 filhos, e cada filho mora num lugar do país. Eu moro em Cuiabá. A minha irmã, eu sou o mais novo de todos, eu sou caçula, então por ordem. Eu moro em Cuiabá. Minha primeira irmã mais velha mora em São Paulo. Minha outra irmã mora em Nova Venécia do Espírito Santo. E o meu irmão mora em Baixo Pandu, Espírito Santo. Aí imagina você que meu pai falece e ele devia 50 mil reais para você. E agora você vai ajuizar a ação a fim de cobrar esse débito. Não é porque meu pai morreu que a dívida morreu também. Não. Você, como credor, vai poder cobrar essa dívida. Mas imagina se você tivesse que cobrar essa dívida de todos os 4 herdeiros. Aí você ajuiza essa ação aqui em Cuiabá, porque eu moro aqui em Cuiabá. Mas vai ter que expedir carta precatória lá para São Paulo, carta precatória para Nova Venécia do Espírito Santo, carta precatória para Baixo Pandu do Espírito Santo, para citar todos os herdeiros. Ou seja, esse processo só para citar os herdeiros vai mais de ano. Então o legislador ele criou uma figura que até o momento da partilha representasse a herança. Até o momento da partilha. E essa figura a gente chama de espólio. Mas cuidado, o espólio não é uma pessoa. Por quê? Porque ele não tem personalidade. Mas é quem representa a herança. Se meu pai fosse seu credor, com a morte dele, quem ajuizaria a ação de cobrança contra você seria o espólio de Marcos Antônio Sérgio da Costa, representado pelo inventariante. Se ele te devia, você então vai ajuizar a ação contra o espólio de Marcos Antônio Sérgio da Costa. Perceba como o espólio é um sujeito de direitos, porque ele pode fazer parte de relação jurídica, mas ele não tem personalidade. Não tem personalidade. Outro exemplo de ente despersonalizado. A herança jacente. A herança jacente e a herança vacante. Só que é isso. Essas duas figuras, herança jacente e herança vacante, a gente estuda, elas são raras, tá? Elas são muito raras.
Por quê? Porque a gente estuda, a gente analisa, a gente vai vislumbrar essas duas figuras na situação de uma pessoa falecer sem deixar nenhum herdeiro. O sujeito morreu e não tinha nenhum filho, não tinha neto, não tinha pai, mãe, avô, não era casado, não vivia em nenhum estado, não tinha irmão, não tinha um primo sequer. Ou seja, ele não tinha nenhum herdeiro. E provavelmente não tinha amigo também, porque não fez nenhum testamento. Ou seja, a gente vai falar de herança jacente e herança vacante naquelas situações em que o indivíduo morre sem deixar nenhum herdeiro e nenhum testamento, mas ele deixou bens. Nós precisamos dar uma destinação para esse bem. Num primeiro momento, nós vamos chamar essa herança deixada pela pessoa sem herdeiros de herança jacente. Por quê? Porque ela jaz sem dono. Não tem dono. E aí a gente vai ter que iniciar um procedimento para investigação. E aí, quando concluído o procedimento que vocês vão estudar em sucessões, quando concluído esse procedimento, se de fato não tiver herdeiro, nós vamos entregar a propriedade dessa herança para quem? Para um ente público. Nesse caso, o município. E aí, nesse momento, ela passa, então, a ser chamada de herança vacante. Então, é como se herança jacente fosse um estágio prévio. É uma fase preliminar da herança vacante. Professor, mas o que isso tem a ver com ente despersonalizado? Imagina que você era credor dessa pessoa que morreu. Dessa pessoa que morreu e deixou bens. Só que além dos bens, ela deixou também uma dívida de 50 mil com você. A pessoa morreu, não deixou nenhum herdeiro, nós não temos inventário, então não vai existir o espólio. Contra quem você vai ajuizar a sua ação judicial de cobrança? Você vai ajuizar a sua ação contra a herança. Você vai ajuizar a ação contra a herança jacente ou contra a herança vacante. E o juiz vai nomear um curador para representá-lo. Então perceba, a herança jacente, a herança vacante são sujeitos de direito, tanto que podem ser partes de um processo, mas não têm personalidade, não é pessoa, é um ente despersonalizado. E o último exemplo, a massa falida. A massa falida. Massa falida, que está relacionada ao direito empresarial. Eu não vou nem aprofundar muito aqui, só dizer que essa figura está relacionada àquela situação de uma empresa que abriu falência. Né? Vocês vão estudar em direito empresarial uma matéria chamada recuperação e falência. Mas eu já me adianto, informando-vos que a massa falida é um exemplo de ente despersonalizado. Agora eu falei bastante, né? Agora eu falei bastante, então, quem tem dúvida, quem anotou alguma dúvida, se quiser fazer uso do microfone, né, pode fazer. Professor. Diga. É Flávio que está falando. Manda, Flávio. Veja só, quando é uma pessoa física, ela morre, vai gerar um espólio ou vai ser uma herança, correto? Se é uma pessoa jurídica, entre aspas, ela está morrendo, ela vira uma massa falida. Exatamente, é uma analogia pertinente. Então, aí, sobre esse contexto que eu estou pensando, o condomínio realmente não faria parte de um ente despersonalizado. Entendeu? Tipo, não me entra na cabeça ele ser despersonalizado, porque ele tem uma vivência, né? Tem alguém que representa ele, assim como a empresa também. Entendeu? Mas porque todos esses aqui tem quem represente. Todos esses aqui tem quem represente. Por exemplo, quem representa o condomínio é o síndico. Quem representa o espólio é o inventariante. Quem representa uma herança jacente é um curador. Quem representa uma herança vacante é um curador. Quem representa a massa falida é um administrador. Então, todos esses aqui vão ter representantes. Agora, tá? Vou tentar aqui dar analisar um tema que vocês vão estudar direito das coisas, tá? Podem ficar tranquilos. Só estudar direito das coisas o tempo. Do condomínio. Condomínio, na verdade, a expressão condomínio vem do quê? De
domínio. Domínio, agora, a gente pode pensar como propriedade, tá? Tem uma diferença entre domínio e propriedade, mas não faz grande diferença para nós agora. Então, veja, condomínio, copropriedade. Na verdade, o condomínio, ele é um estado de fato. Porque num condomínio de início, né, onde aqui eu moro, por exemplo, eu tenho o meu apartamento que é só meu. Mas a partir do momento que eu saio ali pela porta, no hall, aí eu já estou num espaço que é condominial. Ou seja, num espaço que é de várias pessoas, uma divisão, uma copropriedade. Tanto que, se você analisar, normalmente lá na conta da taxa condominial, vem informando qual é a sua porcentagem na área comum. Na área comum. Então, o condomínio é como se fosse um estado de fato. De fato. Um agrupamento de fato, onde eu tenho ali várias pessoas coproprietárias de algo comum. Tanto que condomínio não é apenas onde eu moro aqui. Isso aqui é o que eu chamo de condomínio de início. Mas se eu e o Flávio, a gente está querendo investir nosso dinheiro, né? E, muito embora alguns falem que não é uma boa, não. Mas aí a gente vai investir nosso dinheiro no imobiliário, então a gente vai comprar um imóvel em parceria, entre aspas, em parceria. Esse imóvel não está dentro de um condomínio, não. É uma casa, ele veio da rua. Esse imóvel é um condomínio. Por quê? Porque ele pertence a mim e ao Flávio. Por isso que, inclusive, a gente vai adequando as expressões, né? Às vezes a gente fala, eu vou comprar um imóvel em sociedade com a minha irmã. Não. Não, por quê? Porque sociedade é pessoa jurídica. Então eu vou comprar um imóvel em associação com a minha irmã. Também não. Também não, porque a associação é uma pessoa jurídica. Vou comprar um imóvel em condomínio com a minha irmã. Porque nós seremos coproprietários desse bem. É uma coisa pertencente a duas ou mais pessoas. E aí, como tem várias pessoas, a gente identifica ali, a gente elege ali, uma que será a representante dela, que nesse caso é o condomínio, que nesse caso é o síndico. Perfeito? Só que lá em Direito das Coisas, por exemplo, vocês vão aprender qual que é a consequência do condomínio não ser enquadrado como pessoa jurídica. A consequência é, por exemplo, que o condomínio ele não tem uma aptidão genérica para adquirir direitos e deveres como as pessoas têm. As pessoas, pelo fato de terem personalidade, elas podem, como regra, adquirir e titularizar uma infinidade de direitos e obrigações através de contratos. Esses sujeitos aqui embaixo, os entes despersonalizados, o legislador atribui a possibilidade de titularizar direitos e obrigações relacionados à sua natureza. Dessa forma, por exemplo, questiona-se se o condomínio poderia comprar um imóvel que está lá na frente. A maior parte da doutrina entende que não. Por quê? Porque a celebração de contratos de compra e venda, especialmente num contexto como esse, não tem relação com a natureza do condomínio. Ele pode titularizar direitos e obrigações? Pode. Só que restrito. Restrita a sua natureza. Então, são relações como contratação de pessoal, né, figurar em processo judicial de cobrança, de execução, e por aí vai. E o aspecto mais novo é que o STJ, o STF tem dito o seguinte: se eu fico falando ali absurdos, né, dos mais variados contra o restaurante aqui na frente da minha casa, que é uma pessoa jurídica, uma sociedade, talvez, é uma EIRELI, talvez, restaurante que está aqui na frente da minha casa, e eu fico ali metendo o pau nele, pode acontecer dessa pessoa jurídica ajuizar uma ação indenizatória por danos morais contra mim. Se eu fico aqui falando uma série de inverdades que caluniam, que difamam o
O Flávio ele pode ajuizar uma ação indenizatória de danos morais contra mim. Agora, se eu faço isso em relação ao condomínio morada do parque, onde eu moro, o STJ tem entendido que condomínio não sofre dano moral. Por quê? Porque não é pessoa. Só sofre dano moral quem tem personalidade. Aí, nesse caso, então, se fosse o síndico fazendo alguma coisa, seria uma ação contra o síndico, a pessoa. Exatamente. Se eu falar contra o síndico, aí é diferente. Aí ele, na pessoa dele, vai me derrotar. Espero ter esclarecido, mas vocês vão falar muito sobre condomínio aí. Tá? Porque para a gente falar mais de condomínio, a gente teria que aprofundar muito. Por hora, tento aqui fazê-los compreender a diferença do condomínio e da pessoa jurídica, mas realmente, não estranhe não. As figuras são muito próximas, tanto que se vocês jogarem no Google agora, vocês vão encontrar uma série de artigos científicos apregoando a personalidade jurídica do condomínio edilício, que é esse condomínio aqui de moradores. Por exemplo, tem vários doutrinadores que há alguns anos tentam brigar aí pela mudança da natureza do condomínio edilício, colocado ali como pessoa jurídica, mas por hora não. Por hora ele ainda é considerado ente despersonalizado. Tem uma outra colega ali? Ligado no microfone? Professora Ana Carla, só para resumir, então toda pessoa é um sujeito de direito, mas nem todo sujeito de direito é uma pessoa. É isso, gente, só para resumir. Pode colocar dessa forma no seu caderno. Toda pessoa é sujeito de direito. Artigo 1º, Ana Carla. Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Só que nem todo sujeito de direito é uma pessoa. Porque existem alguns sujeitos de direito que não são dotados de personalidade. Exemplos: condomínio, espólio, herança adjacente, herança vacante, massa falida. Tá? Vocês podem colocar igual a Ana Carla falou. Toda pessoa é sujeito de direito. Mas nem todo sujeito de direito é uma pessoa. A saber, os entes despersonalizados. Eu comentei lá na primeira aula, se eu não me engano, de uma lei que ela já foi aprovada no Senado e que está pendente agora de aprovação na Câmara, que, a meu ver, ela é bem precipitada, vai dar ainda muita polêmica. Eu espero que ela não entre em vigor da forma como está agora, porque ela é muito simples, que é uma lei que pretende mudar a natureza jurídica do animal. Porque o animal, hoje, a gente considera o animal o quê? Como coisa. Inclusive tem uma espécie chamada semovente. Os semoventes são os bens móveis que se movem sozinhos. Então, são os animais. Mas tem essa lei que já foi aprovada no Senado, que pretende a mudança da natureza jurídica do animal, para que eles passem a ser considerados não mais como coisas, mas como sujeitos de direito. Aí, na hora que essa lei foi aprovada no Senado, o pessoal falou: nossa, mas o animal então vai ser uma pessoa? Não. Se essa lei for aprovada, publicada, entrar em vigor, ele vai enquadrar aqui como um ente despersonalizado. Mas eu entendo que é muita precipitação pela forma como está sendo apresentada. Porque, por exemplo, a lei não fala qual é a abrangência dessa expressão. E animal de corte, né? Por exemplo. Então, muito precipitado o texto legal, a meu ver, mas ele não vai se tornar pessoa, não. Ele vai entrar como um ente despersonalizado, mas isso já é complicado demais. Porque todos esses entes despersonalizados aqui têm direitos e deveres. Todos esses entes despersonalizados aqui podem ser parte de um processo. Aí você já imaginou um animal ajuizando uma ação? Hoje a gente já tem alguns casos lá em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que até arrepia assim, na hora que eu comento, de casais que no divórcio discutem a guarda do animal. Por enquanto, ao menos, o animal é coisa. Então,
Eu gosto muito, tá, de animal, eu tenho meu cachorrinho, o Tobias, eu gosto bastante dele, mas, ao menos por enquanto, o animal é coisa, então ele entra numa partilha. Mas tem decisões lá do Tribunal de Justiça de São Paulo falando em guarda do animal. Qual é o problema? Quando eu falo em guarda, eu falo em visita. Eu falo em alimentos também. Aí você já imaginou um animalzinho ali ajuizando ação de alimentos, né, contra uma pessoa? Ah, pera lá, né? Isso é meio estranho, né? Por mais que eu goste de animal, eu quero que pareça insensível. Mas é um pouco estranho. Penso eu que a lei, da forma como ela está vindo, muito precipitada, vai dar ruim, né? Vai dar problema jurídico. Mais alguma pergunta ou alguma contribuição também? Pode fazer? Beleza, então deixa eu apagar o quadro aqui. Professor? Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Roger, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor vai tocar direto ou vai ter uma pausa? Eu vou dar uma pausa, tá? Tudo bem. Vou dar uma pausa por recomendação da coordenação, para a gente cumprir o horário mais adequado possível, né? Então, os professores têm tirado o intervalo, mas aí a gente pode ser um pouco mais breve, né? Eu vou aqui até 8h15 e a gente tira aí 15 minutinhos só para tomar água. 8h30 a gente volta. Beleza? Até porque eu falei com o Wilson. Já tem aí uns 3 anos já que eu leciono em curso preparatório online também. E a aula online ela é mais cansativa, né? Naturalmente ela é mais cansativa porque você está sozinho ali, né? Não está conversando com quem está do lado, e ela rende muito, né? Ela vai muito rápido, porque não tem como ficar fazendo pergunta o tempo inteiro, então ela é mais cansativa. Essa semana eu tenho percebido que acaba perdendo um pouquinho a produtividade na parte final, mas sem grande estresse. A gente vai caminhando enquanto for produtivo. Ela é mais dura, fica mais tenso, né? É mais dura. Exatamente. Ela é mais quadrada, mais densa. Ok. Beleza. Vamos, então, aqui seguindo. Tem alguém que está aparecendo aí. Se está querendo falar, eu não estou ouvindo. O microfone está desligado. Professor, Oi. e parece que vocês estão colocando muita matéria também, né, professor? Meu Deus! Você acha? Professor, nós estamos cheios, todas as disciplinas, muita coisa. Você acha? Eu não coloquei quase nada. Eu não. O que eu coloquei é que eu já tinha lecionado em sala. Professor, Eu já ia colocar de qualquer forma. nós estamos assim lotados de coisa, por isso que eu te perguntei o que você ia pedir para a gente estudar mais. Não, mas por enquanto é Rosana, né? Rosana. Isso, por enquanto, no trabalho de vocês é só ali, que é aquilo que a gente já tinha trabalhado em sala, só ficou faltando no finalzinho ali, ultratividade e aplicação da lei no espaço. Tá? Aí vamos até fazer o seguinte, como eu vou falar aqui de início da pessoa natural, e é um tema interessante, para eu não quebrar, vocês são todos ficados mesmo, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar nosso intervalo agora, daí 15 minutinhos, 8h20, aí a gente volta, porque aí eu não vou partir o tema no meio, tá bom? Vamos tirar nosso intervalo agora, beleza. eu bebo uma água, daqui 15 minutos a gente volta. Professor, Oi. posso só tirar uma dúvida? Pode, claro. O senhor falou que o ente despersonalizado, ele também possui uma aptidão